Bom dia, meu sétimo ano. Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Tranquilos? Continuam em casa, né? Tá? Mais uma semana aí pela frente e tudo vai dar certo, tá? Meu beijo especial hoje vai para a Júlia, para o Henrique, para a Emily, aí Emily, seu beijinho, e para a Juliana, ok? Muito bem. Bom, na aula passada de leitura, nós vimos aí aquele texto da Totonha, né, da velha Totonha, que contava aí as suas histórias. E agora nós vamos para a correção aí desses exercícios que estão lá na página 102. Lembrando o seguinte, primeiro aviso importante para vocês, eu deixo sempre lá no plural um campo de dúvidas. Caso você tenha dúvida, coloque o seu nome e a dúvida que você tiver. E aí eu vou responder ou no próprio plural ou também aí durante as nossas aulas. O segundo aviso, não esqueçam do trabalho para o dia 22 de maio. Então, relatório aí dos capítulos 8 e 11, né? Definições, exemplos. E não esqueçam também da capa. Vocês entregarão no colégio no dia 22, tudo bem? Esse é o único prazo para vocês. Então vocês têm essa semana e a semana seguinte para fazer aí esse trabalho, ok? Então vamos lá para o primeiro exercício da página 102. Eu acho que não tem mais recadinho para vocês. É só isso mesmo, ok? Então vamos lá. O texto pode ser dividido em dois segmentos. Preencham o quadro indicando nas respectivas colunas os parágrafos que constituem os segmentos e o assunto principal de cada um. Então vamos para a correção. O que a gente pode colocar aí nesse segmento? Então tá lá, parágrafos de 1 a 4, exemplos aí, né? Assuntos e exemplos de respostas. Bom, você pode colocar assim, apresentação da velha Totonha e também as histórias da velha Totonha. Ok, fechou, tá? Parágrafos 5 ao 9, a melhor história da velha Totonha, a história da menina enterrada pela madrasta. Tudo bem? E aí a gente termina o primeiro. Vamos para o segundo exercício. O livro Menino do Engenho tem foco narrativo em primeira pessoa, Carlos. A personagem narradora conta suas recordações de infância, vivida em boa parte no engenho do avô. Copiem do texto a primeira frase em que Carlos faz uma referência a si mesmo e sublinhem nessa frase o pronome pessoal que indica aí o foco narrativo. A frase é o seguinte: as suas histórias para mim valiam tudo. E aí o mim é o pronome aí que indica o foco narrativo em primeira pessoa. Tá. Terceira questão. O narrador de uma história nunca é neutro e imparcial em relação aos personagens e os acontecimentos que narra. Na fábula, Só a Pura Verdade, páginas 70 a 72, por exemplo, o narrador em terceira pessoa demonstra, por meio da ironia, sua reprovação às atitudes das personagens. Voltando ao texto,
destas aulas apontem quais são os sentimentos do narrador Carlos ao lembrar-se da velha Totonha. Então vamos lá. Os sentimentos são de grande simpatia, de ternura, né? Ele lembra aí com grande admiração dessa velha que contava as suas histórias aí para toda a criançada. Exercício 4. Se o narrador fosse Silvino, as impressões e sentimentos sobre a contadora de histórias seriam os mesmos? Explique. Lógico que não, porque o Silvino era o único que não gostava, não prestava atenção nas histórias da velha Totonha. E certamente os sentimentos seriam aí de que aquela mulher, aquela velha, enchia o saco, né? Então seria totalmente diferente a impressão aí. 5. Já sabemos qual é o foco narrativo do romance Menino de Engenho. Copiem, do segundo segmento do texto, o trecho que possui os índices ou marcas do foco narrativo em primeira pessoa. Sublinhe esses índices. Então vamos lá. Na letra A, né, que ele pede aí. No segundo segmento do texto, as marcas aí do foco narrativo, tudo em primeira pessoa, claro. E localizam lá no parágrafo 9, tudo isso daí. Então a frase, bem explícita aí, tá lá. Depois, sim, a Totonha saía para outros engenhos e eu ficava esperando pelo dia em que ela voltasse com as suas histórias sempre novas para mim. Ok? Na letra B, reescrevam o trecho mudando o foco narrativo para a terceira pessoa. Façam as adaptações necessárias para que o texto tenha clareza. Então você pode aí passar para a terceira pessoa, que vai ficar da seguinte forma. Depois, sim, a Totonha saía para outros engenhos e o menino, né, entre aí parênteses, colchete, Carlos, aí você fecha o colchete, ficava esperando. Então, isso aí é o mais interessante aí. Pelo dia em que ela voltasse, com as suas histórias sempre novas para ele. Então, você deixou de passar de primeira pessoa e passou aí para a terceira pessoa, né, quando ele fala aí do menino, o Carlos, tá? A questão 6, ao recontar a história da menina enterrada viva, qual é o foco narrativo que o Carlos utiliza aí, né? Por quê? Bom, ele vai usar o foco narrativo em terceira pessoa, tá? E aí a gente percebe que ela, a mulher, a velha, ela era contadora, mas não o foco narrativo, né? O foco narrativo vai se resumir ao Carlos. Simplesmente a mulher, a velha, contava as histórias aí, tá? Bom, os testes nós já fizemos e agora vamos para o Em Casa, lá na página 104. Primeiro exercício do Em Casa. Releia os primeiros parágrafos do texto, Histórias da Velha Totonha. Ao apresentar a personagem, o narrador, além de situá-la no tempo e no espaço, descreve as características que ficaram marcadas em sua memória. Indique em seu caderno os elementos da apresentação conforme o modelo do item A. Quem? Velha Totonha. Muito bem. Então vamos lá. Letra B. Como era? Ela era pequenina, desdentada. Na letra C, o que fazia? Ela contava histórias andando léguas de engenho a engenho. Letra E, quando? No passado, na infância do narrador.
E a letra F, onde? No engenho do avô, onde o narrador morava, ok? 2. O que a velha Totonha exigia de seus ouvintes? Bom, ela exigia o quê? Atenção e interesse, né? A atenção e interesse das crianças aí, tá? Ela não gostava de contar as histórias para o primo Silvino porque ele não prestava atenção. 3. As suas histórias para mim valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para o primo Silvino porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto diante dela. Para este seu ouvinte, a velha Totonha não conhecia cansaço. A. Reescreva esse trecho mudando o foco narrativo para a terceira pessoa. Então, esse foco narrativo fica assim. As suas histórias para Carlos, ou para ele, valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para mim, porque eu me punha a tagarelar no meio das narrativas. Carlos ficava calado, quieto diante dela, para que seu ouvinte, a velha Totonha, não conhecia o cansaço. Essa resposta que eu dei, na verdade, é a letra B. Reescreva novamente, aí, desta vez, como se o primo Silvino, tá? Então, eu fiz a B. Então, agora vamos fazer a A. Reescreva o trecho mudando o foco narrativo. Então, a gente vai mudar o foco narrativo. As suas histórias valiam tudo para Carlos, ou para ele. Eu também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para Silvino, primo de Carlos ou dele, porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Carlos ficava calado, quieto diante dela. Para esse ouvinte, a velha Totonha não conhecia o cansaço. Bom, e agora ficou faltando o exercício 4, tá? E nós temos também as atividades complementares. E então, na próxima videoaula, eu farei com vocês o exercício 4 e também essas atividades aí complementares, ok? Então, um beijo grande e na próxima videoaula a gente também já começa a apostila 2 na leitura, tá? Boa semana para todos.